Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar a curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá, pessoal. Mais um videozinho de robô, tá? Os videozinhos aí que o pessoal mais gosta, né? Então são dois em uma semana, tá, pessoal? A galera aí reclama muito, né? Que eu trago muito robô com Renko e poucos robôs com Kendos, né? Isso aí, pessoal, é por uma própria limitação do Profit, tá? Com Candlestick, a gente fica limitado a enviar ordens ou alterar as ordens de compra e venda apenas no fechamento de cada candle, né? Então, isso aí limita alguns setups, tá? Por isso que com o Renko é mais fácil fazer um setup, né? Porque o Renko, dependendo do tamanho que você está usando, né? O tamanho do Renko, ele fecha a box, né, a todo momento. Então fica mais fácil criar um setup até com trailing stop, com break-even, usando o Renko do que usando o Kendo, tá? O Kendo é bem mais complicado, tá? Mas assim, né? Os dois últimos robôs, né? Esse que eu tô trazendo e o último, né? São para o gráfico de candles. Então o pessoal já não pode mais reclamar tanto, tá? Pessoal, hoje eu vou trazer o robozinho aí que eu já estava querendo fazer ele há algum tempo, tá? Ele é um setup bem conhecido, né? Muita gente acha que foi o Stormer que inventou, não foi, tá, pessoal? Assim como o setup 9.1, 9.2, né, 9.3, o pessoal quando ouve falar já lembra logo do Palex, né? Também não foi o Palex que inventou, né? A gente sabe que foi o Larry Williams. Eu já até trouxe, né, um desses setups aí no canal, um robozinho, né? 9.1. Esse aqui é a mesma coisa, o robô, né? O setup IFR2, a gente quando fala, né? Quando a gente ouve falar do IFR2, a gente já lembra logo do Stormer, né? Porém, não foi ele que inventou, tá? Foi mais um Larry, né? Esses traders Larrys aí. Foi o Larry Connors, né? Então, um trader também conhecido lá fora. Foi ele que inventou esse setup. O Stormer tem o mérito dele, né? Porque ele deu uma melhorada no setup, né? Ele adaptou para o nosso mercado. E tem algumas variações, né? Então não dá também para tirar o mérito do Stormer deste setup, né? Então por isso que quando a gente ouve, né, falar de FR2, a gente já lembra logo do Stormer, porque ele foi um grande propagador, né, deste setup. Esse setup, tá, pessoal? Ele foi, né, desenvolvido, né, a primeira vez para trabalhar com um gráfico diário de ações, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Apesar que o Stormer já trouxe, né, como eu falei, algumas variações que dá para trabalhar com day trade. E eu estudei bastante, tá? Vi bastante vídeo no YouTube de gente que usa esse setup de maneiras diferentes, né? Adaptando para o day trade, né? Para o gráfico de 5 minutos, de 15, né? E eu trouxe essas alterações para vocês, tá? Então eu fiz algumas adaptações e a gente vai ver como é que funciona, né? Pessoal, já vamos ver como que a gente baixa um robô, tá? Já para ficar livre desse assunto, tá? Então no primeiro link na descrição tem o linkzinho para você clicar. Você será redirecionado aqui para o Google Drive, tá? E você vai baixar este arquivo aqui, ó, JB IFR2 Scalping Free, tá? Onde que você baixa? Neste botão aqui, tá? Nenhum outro lugar, beleza? Você passa o mouse aqui em cima, ó, e ele já aparece a opção de fazer o download. Pessoal que é membro do canal, né? No momento que você está vendo esse vídeo, já está disponível a versão Premium lá no canal, na aba comunidade, tá? Do YouTube. Então é só você acessar lá, tem um tópico lá, né? Um post lá fixado, né? Onde eu edito e coloco todos os robôs. Então a versão Premium já está disponível para vocês lá, ok? Então aqui no Profit a gente vem em estratégias, importar barra exportar, né? Ele já vem selecionado aqui importar, você clica na pastinha amarela e você vai procurar o arquivo que você baixou, seja a versão free, né? Ou para quem é membro, né? A versão premium, tá? Clique em abrir, ele fica aqui, ó, como disponível, né? Você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado, você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, tá? Lembrando que todos os robôs do canal, né? Todo dia 1 de cada mês, né? Geralmente eu atualizo eles, né? Lanço atualização para vocês um dia antes, né? No último dia do mês eu já lanço a atualização. Então lembrando que todo dia 1 vocês têm que atualizar para poder continuar funcionando, né? Porque
eu atualizo eles, né? Eu coloco melhorias em todos os robôs, então por isso que eu mantenho aí com data de validade de 30 dias. Mas é só você importar, né? Inclusive quem usa mais de um robô, né? Eu crio um arquivo, né, só, e a pessoa importando aquele arquivo já baixa todos os robôs de uma vez. Beleza, pessoal? Então, beleza, o robô já está disponível, né, na plataforma de vocês. Lembrando, tá? Eu não estou usando a versão premium, desculpa, não estou usando a versão beta por enquanto do Profit, porque a última atualização que eu fiz deu problema, o meu Profit parou de abrir, tá? Inclusive depois eu fui atualizar a versão estável também, que é a que eu estou usando, também deu problema. Então se você atualizou a sua plataforma e ela parou de abrir, qual é a solução que eu recomendo, tá? Procure no seu e-mail, tá? O e-mail que você recebeu lá quando você criou a conta na sua corretora, que lá dentro vem, né, eles te mandam um e-mail, pessoal, a própria Nelogica manda um e-mail com os dados de acesso, né, a sua senha, tudo mais, e lá tem um arquivo para você baixar. Então, se seu Profit parou de funcionar, você pode ir lá, baixar aquele arquivo de novo, e quando for instalar ele, né, ele vai perguntar se você quer fazer uma nova instalação ou você quer reparar a instalação que você tem, né? Então você clica em reparar, que ele vai atualizar, né, o seu Profit com aquela versão e, né, pelo menos no meu caso, resolveu, né? Eu já mandei várias mensagens para a Nelogica, até agora não foi resolvido isso, né? Então se eu atualizo o meu Profit aqui, ele simplesmente para de abrir, né? É complicado a Nelogica. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona o setup, tá? O robô ele até tem um indicador próprio, tá? Se você quiser, ó, inserir indicador aqui, procurar IFR2, você até consegue colocar ele no gráfico, tá? Eu vou utilizar aqui a versão Premium, tá? Mas o indicador é o mesmo para os dois, tá? Então, inserindo no gráfico, ele vai mostrar apenas duas médias móveis pra gente. Assim, não tem necessidade, tá, de você usar o indicador do robô, porque essas duas médias móveis vocês podem adicionar, né, na própria plataforma de vocês, né? Inserir indicador, já tem aqui média móvel, e aí, né, você vai inserir no gráfico e colocar o período da média móvel, tá? A gente já vai entender para que servem essas duas médias móveis aqui, tá? O que a gente tem que pôr no gráfico realmente é o indicador, né, que dá o nome para o robô, para o setup, né, que é o IFR, né? Clica com o botão direito, inserir indicador, procura IFR, tá? É esse aqui, ó. Fica na aba de osciladores, né? IFR, RSI, que é o nome dele lá fora. Põe inserir, né, numa nova janela, dá OK e ele aparece aqui embaixo. O que a gente vai precisar alterar, pessoal? A gente vai precisar alterar o período dele, tá vendo que ele tá vindo com período 9? Então clica com o botão direito, propriedades, tá? E aí você altera aqui para 2, tá bom? Por isso que o nome do setup é IFR2, né? Ele trabalha num período, em dois períodos, né? Período de 2. Tá? Ele vai ficar assim. Pessoal, o padrão, né, de sobrecompra e sobrevenda do IFR é 70-30, tá? Porém, a gente vai trabalhar com uma maneira diferente, tá? Eu vou explicar depois por que disso, né? Como que vocês alteram aqui para ficar bonitinho, certinho, né? Clica aqui, ó, aqui no cantinho direito, clica com o botão direito aqui, vem em propriedades da escala de preços e, né, aqui em grade fixa vai estar aparecendo para vocês, ó, os dois níveis que estão ali selecionados, ó. A gente pode remover, tá? E a gente vai adicionar aqui o seguinte, tá? 90, clique em incluir e depois 10 e clica em incluir. Se você quiser mudar, né, a cor, o estilo, né, da linha, você pode alterar aqui, tá, pessoal? Seleciona, né, qual que você quer alterar, né? Pode deixar, por exemplo, a 90 que fica em cima, né, com um vermelho, que é uma sobrecompra, né, é um ponto de venda. E você pode deixar o 10, né, que fica aqui embaixo, que é a sobrevenda, né, que é um ponto de compra, você pode deixar verde, né? Então você pode brincar aí com as cores do jeito que você quiser, tá? Então tá aqui, eu só vou aumentar um pouquinho, pessoal, a espessura aqui da linha, tá? Do IFR. E aqui em aparência, ó, vou colocar aqui um 3, tá? Só para mostrar melhor, beleza? Então esse é o coração do setup, né, do robô. Como é que funciona, pessoal? Nos estudos que eu estava fazendo, né, quando esse setup foi formado, não é nem essa configuração, tá? Na verdade, olha só que interessante. Esse setup, como ele foi feito para ações,
ele não trabalha com venda, né? Ele trabalha apenas com compra. E o nível de sobrevenda dele aqui, tá? Não seria 10, seria 5. Então vocês podem colocar 5 também, não tem problema, tá? Obviamente tudo que está aqui no gráfico é apenas visual, né? O robô ele tem as configurações dele própria, né? Então vocês conseguem alterar, né, esse período de sobrecompra e sobrevenda dentro do robô, tá? Mas a gente está primeiro aqui, né? Só mexendo na parte visual para entender melhor. Então assim, o setup original lá, o primeiro criado, era para ações, né? Não trabalhava com venda, só com compra. E ele esperava o IFR ficar abaixo de 5, tá? No caso aqui a gente está usando 10, né? Mas ele esperava o IFR ficar abaixo de 5. Quando ele ficava, né? O candle que fechou abaixo de 5 do IFR, você simplesmente comprava, tá? Fazia uma compra. A gente vai dar um zoom aqui para ficar melhor para entender. Pessoal, esqueçam essas médias móveis por enquanto, tá? A gente já vai falar sobre ela. Vamos falar dessa parte aqui, ó, tá? Então, ó, esses dois candles aqui, né? O IFR estava acima, né, da sobrevenda ali, né? Não tinha dado sobrevenda ainda, estava acima de 10. Este candle, olha só lá embaixo, ó. Quando ele fechou, o IFR passou, né, para baixo de 10, certo? O que iria acontecer aqui, pessoal? Você compraria, tá? No momento que este candle fechou, né? O IFR fechou lá abaixo de 10. Você compraria aqui no fechamento dele, tá? E qual seria a saída? Primeiramente, qual seria o stop? Não tem stop, tá? Então, os setups aí mais conhecidos do Storm geralmente não tem stop, né? Para quem já viu o vídeo que eu fiz aí do setup máximas e mínimas, também não tem stop, né? O stop é o ponto de saída. Qual que é o ponto de saída? Aí sim, a gente tem dois pontos de saída, tá? O primeiro deles, né? A gente comprou aqui, né? Na verdade, né, a gente teria que esperar esse candle fechar e a gente compraria aqui na abertura desse, tá? Comprou ali, beleza. Qual que é a saída? Na máxima dos últimos dois candles. Então a gente pega os últimos dois candles, qual que é a máxima? É aqui, ó, tá? Então ali tá a saída. Passou um candle, né? Passou mais um candle aqui, não pegou a saída lá em cima. O que ele faz, né? O que o setup fala? Agora a gente vai pegar a máxima desses últimos dois candles, tá? Qual que é a máxima? Tá aqui, ó. Este candle, tá? Então tá ali a saída. Passou mais um candle. E aí não pegou a máxima, né? Dos últimos dois que estava lá em cima. Agora a saída, quando abriu este candle aqui, ó, tá? Que ele abriu aqui em cima, a saída ficou aqui, tá? Então você comprou aqui e saiu aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Comprou aqui, né? O fechamento desse candle, saída na máxima dos últimos dois, acabou saindo aqui, ó. Beleza? Este é o setup. Qual a segunda saída que tem, pessoal? A segunda saída é, né, você esperar fechar um candle acima dessa linha amarela. O que é essa linha amarela? Essa linha amarela é uma média exponencial de 5 períodos, tá? Ah, eu posso alterar isso daí? Pode alterar, tá? Tem a opção lá no robô. Tanto a versão free como a versão premium você consegue alterar essa média. Então, né, são dois pontos de saída. Ou a máxima dos últimos dois candles, né? No caso, saiu aqui. Ou quando fechar um candle, né, acima da média amarela. Esse é o ponto de saída. Qual que é o stop? O stop, pessoal, é quando o preço vem caindo, né? E ele não vai superando a máxima dos últimos candles. Aí, né, o preço vai caindo, caindo, caindo. Ele só vai sair, ó, quando um candle superar a máxima dos últimos dois, né? Então é difícil, pessoal, o stop ser muito grande, né, com esse operacional pelo que eu estava olhando, tá? Você chega a ficar com um drawdown grande, né? Porque o preço vai caindo, 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 né? Você vai tomando essa ré aí, mas você não realizou ainda o prejuízo. Você só vai sair quando algum candle superar a máxima dos últimos dois. Ou, como eu falei, né? Quando algum candle fechar acima, né, dessa média amarela, tá? Então essa é a saída. Eu recomendo não usar stop? Cara, não, tá? Da mesma forma que eu fiz lá no setup máximas e mínimas, que eu coloquei um stop de proteção para você colocar lá um valor bem alto, né? Aqui é a mesma coisa, eu deixei lá um stop. Você vai ter que colocar algum valor, nem que seja 1000 pontos,
mas você coloca um valor lá justamente para um dia que de repente, né, o mercado descaralhar aí para baixo ou para cima, você pelo menos ter aquele stop de proteção, né? Não ficar dependendo aí de um candle, né, romper a máxima dos últimos dois para sair ou fechar acima da média, né? A gente sabe que normalmente ele vai fazer uma das duas coisas, né? Ou ele vai pegar a máxima dos últimos dois candles, ou ele vai fechar acima da média. Mas, né, de qualquer forma, tá lá o stop de proteção. Então esse é o setup, pessoal. O que o Storm fez, né? Ele criou um filtro de uma média móvel, que no caso seria essa média móvel que está aqui em cima, né? Nos vídeos que eu vi, ele falou o seguinte, olha, a gente coloca uma média móvel exponencial de 80, tá? Quando o preço está trabalhando acima dessa média, a gente só trabalha na venda, tá? Então ele vai esperar o IFR, ó, ficar acima, né, de 90 para realizar uma venda, e quando ele passar para baixo, aí a gente procura por compras. Por quê? Porque ele é um setup, pessoal, de reversão, mas uma reversão para scalping, né? Você não quer pegar o início do movimento como aqui em cima, né? Aqui embaixo, vamos falar aqui embaixo, ó. Preço trabalhando abaixo da média e tal, deu, né, esse movimento, e aí, aqui, ó, começou uma tendência de alta. A gente não quer pegar esse movimento, a gente quer pegar, né, movimentos assim, ó, tá? Então caiu, subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, a gente vai saindo da operação. Então são operações, né? Por isso que o Stober usa o IFR em 2 períodos, né? Porque em 2 períodos ele fica muito mais sensível. Olha só como ele, né? Ele dá uma porrada para cima e para baixo muito mais rápido, né? Olha só. Ele saiu de sobrevenda aqui para sobrecompra, né? Em 3, 4 candles, né? Se a gente usa o IFR no período normal, né? Que é o de 9, ele é muito mais complicado para ele entrar em sobrecompra e sobrevenda, né? Então o IFR2 ele, né, é mais sensível, ele vai dar mais entradas, né? Então este é o setup, pessoal, né? O preço tem que entrar em sobrevenda ou sobrecompra. Tem uma média sinal que vai falar pra gente se a gente vai trabalhar só na compra ou só na venda, certo? E a gente tem a outra média móvel aqui, que é a média de saída da operação, né? Tanto que lá no robô, né, a gente chama essa aqui de média saída e a azulzinha de média sinal, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui a estratégia de execução, né, para a gente começar a entender um pouco o robô, tá? Então clica com o botão direito em cima de qualquer candle, inserir estratégia de execução, né? E aí você procura IFR2, tá? Eu vou colocar já a versão Premium para a gente já ver todas as opções. Lembrando, né, que nem todas as opções estão disponíveis na versão Free, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Pessoal, a primeira alteração que eu fiz é o seguinte, tá? Vamos ver se eu... aqui já dá para dar um exemplo bom, ó. Essa entrada aqui, ó. Certo? No setup original, assim que esse candle fechou, a gente já comprava a mercado, né, para fazer a operação. Beleza? Aqui eu criei um filtro diferente, tá? Então quando este candle aqui fechou, tá, com o IFR sobrevendido, o que acontece? O robô ele não vai comprar mercado, o robô vai colocar uma compra na mínima deste candle, tá? Por isso que a compra saiu aqui, ó. Porque ele vai esperar esse candle ir lá buscar a mínima dele para depois, né, sair da operação, tá? Isso vai filtrar bastante operações, pessoal, tá? Obviamente, lá dentro do robô também tem, né? Você, eu quero operar no setup original, que entra a mercado assim que fecha o candle. Beleza, a gente tem a opção lá de colocar, né, para entrar a mercado. Mas, né, são opções para vocês. Eu criei essa variação para vocês testarem também, tá? Então, ele vai sempre entrar, né, colocar uma ordem apregoada na mínima do candle, né, que entrou em sobrevenda. Vamos ver se a gente acha uma operação de compra aqui. Quer dizer, essa é a operação de compra, né? Uma operação de venda aqui, pessoal. Então o que aconteceu? Este candle aqui, né, ele levou o IFR para sobrecompra, né? Passou de 90, tá? Automaticamente o robô ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar uma venda, ó, na máxima desse candle, que foi onde pegou aqui, tá? A saída, como a gente sabe, né, na mínima dos últimos 2 candles, tá? Ou quando fechar abaixo aqui, tá? Beleza, pessoal? Então aqui no caso, né,
ele não pegou, né? Na mínima dos últimos candles, tá? Ele foi sair quando fechou ali o preço, tá? Abaixo da linha, tá? E lembrando que essa linha a gente pode mudar, né? Essa média sinal aqui, a gente pode alterar ela tranquilamente, tá? Pessoal, só para não ficar nenhuma dúvida, tá? Olha só, né? Ele tá saindo, vocês podem achar que ele tá saindo pela média, né? Porque tá fechando abaixo da média. Não é o caso, tá? O que tá acontecendo? Vamos falar dessa venda aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, ele fez a venda aqui, né? Neste candle. Beleza. Quando fechou este candle, qual que era a máxima dos últimos dois candles? Quer dizer, na venda a gente vai falar da mínima, né? Então a mínima dos últimos dois candles era aqui, ó, tá? Quando veio para esse candle, a mínima dos últimos dois passou para cá. Quando veio para esse candle, a mínima dos últimos dois passou para cá. Ó, quase pegou. E assim foi, pessoal, até este candle aqui romper a mínima dos últimos dois, né? Tá? Então não está saindo aqui pela média. Esse filtro de sair pela média, ele vem desligado, tá? Vocês podem ligar ele depois. Aqui a mesma coisa, né? Olha só. Foi feita a venda aqui em cima, ó. É isso que eu tô falando, tá? Do drawdown, olha só. Você vendeu aqui, o preço subiu, 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 né? Só que você saiu da operação aqui, ó. Quando rompeu a mínima desses últimos dois candles. Beleza? Saiu da operação aqui. Então esse prejuízo aqui você não realizou, né? Você teve um stop aqui? Teve, né? Você vendeu aqui e recomprou um pouquinho acima, tá? Isso aqui foi um stopzinho, beleza, não tem problema. Você não zerou aqui em cima, né? Aqui em cima seria um stop muito maior. Aqui, ó, já foi um lucro. Você vendeu aqui e recomprou aqui embaixo. Então já teve um lucrinho aí, tá? Eu posso colocar um alvo em pontos, ao invés de colocar o alvo na máxima e mínima dos últimos dois candles? Sim, tá? Vocês podem alterar isso daí. Podem colocar um alvo em pontos. Ah, eu quero sair quando bater 100 pontos de alvo. Quero fazer um scalpzinho de 100 pontos. Beleza, a gente vai ver isso daí também, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos entender aqui as configurações do robô, tá? Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em propriedades, tá? Do editor de estratégia, da automação, né? Na verdade não é automação, deixa eu só pegar o nome aqui certinho. Estratégia de execução, tá? A automação quando realmente está no robô, né? Então, vou vir aqui, as propriedades, né, da execução de estratégias, e a gente vai ver as configurações. Como eu falei, né, a gente está vindo aqui da versão Premium já, justamente para não ter que passar duas vezes, né, e o vídeo ficar com 1 hora de duração. Eu vou falar, né, da versão Premium, que já tem tudo, né, mas algumas opções, né, como por exemplo número de contratos, tudo mais, está disponível só para a versão Premium, tá? Horário início, horário fim, né? A gente já conhece, é o horário que ele vai começar as operações, o horário que ele vai parar de fazer operações. E se tiver posicionado ele vai zerar. Número de contratos, né? A versão free só trabalha com um contrato. Você quer operar com mais de um contrato, tá disponível só na versão premium. Entrar a mercado é o que eu falei, né? Vem desligado, tá? Então ele vai usar ordens apregoadas nas máximas e mínimas de cada candle que entrou em sobrecompra e sobrevenda, né? Se eu quiser entrar no mercado assim que o candle fecha, é só eu alterar aqui, beleza? Aqui a gente vai trabalhar com os alvos, né? Então olha só, alvo em pontos, tá zerado. Se eu colocar qualquer valor aqui, este valor será considerado como o alvo da operação. Fiz a venda aqui, qual é o alvo? Ó, podem ver que caiu bastante, né, depois. Ah, o meu alvo é de 100 pontos. Se quando ele caiu aqui pegou, né, 100 pontos, né, ele sai da operação. Se você deixar zerado, ele vai considerar isso aqui, ó, alvo últimos X candles, né? Ou seja, é o que eu estava falando. Fez a venda aqui, qual é o alvo dessa operação? Se tiver zerado ali o alvo pontos, né? A mínima dos últimos dois candles, tá? No caso da compra, e a máxima dos últimos dois candles. Posso alterar para os últimos 3, 4, 5 candles? Sim, tá? Pode alterar aqui. Não, eu quero deixar o alvo na máxima do último candle, máxima e mínima, né? Pode colocar aqui, colocar 1. Vai pegar só, né, a do último candle. Aqui se eu quero, pessoal, sair, né, só quando fechar, né? Por exemplo, fez uma venda aqui, eu só quero sair quando algum candle fechar abaixo da média. Então eu posso ligar aqui, tá? Lembrando, se você ligar aqui, ele vai funcionar os dois juntos, tá? Então o que bater primeiro ele sai, tá? É uma coisa legal aí que eu criei, tá? Então ele vai manter o alvo, né, na mínima dos últimos candles, no caso da venda,
Porém, se algum candle fechar, né, abaixo dessa média amarela, ele sai da operação também. Então ele vai levar em conta, né, as duas formas de saída. E ainda tem uma terceira que pode operar junto também, tá? Que é o seguinte: fez a venda aqui, o primeiro candle que fechar dando lucro, né, ele sai da operação, tá bom? Então você pode deixar ligado também, né, junto com alvo média saída, sim. Você pode deixar tudo ligado e aí você vai manter aqui 3 tipos de saída ao mesmo tempo. Se pegar, né, no caso da venda, na mínima dos últimos 2 candles, ou se fechar um candle abaixo da média amarela, ou o primeiro candle que fechar, né, abaixo da sua venda aqui, né, primeiro candle que fechar com lucro, ele sai da operação também. Então, né, o que ocorrer primeiro, ele faz, beleza? O stop, pessoal, é o que eu falei, né? É um stop que a gente vai usar só como proteção. Então vocês podem colocar um valor maior aqui. Ou se você quer realmente, né? Como a gente está trabalhando com scalping, você não quer, né, ficar muito posicionado, né, negativamente. Então, se o trade começar a andar para trás muitos pontos, ele sai da operação. Então você coloca aqui, por exemplo, o máximo que eu aceito perder, se eu vou fazer um scalping para pegar 100 pontos, o máximo que eu aceito perder é 250 pontos. Beleza, coloca aqui, ele vai considerar. O stop offset, pessoal, eu deixava automático, né? Para todos os robôs, mas como tá dando algum tipo de probleminha aí com a analógica, principalmente quando o robô tem ordem apregoada, então eu tô voltando a deixar manual. Então vocês coloquem algum valor aqui, tá? O stop offset é justamente uma proteção para não pular o stop, né? Então você coloca um valor que você aceita pagar, né, a mais para que não pule seu stop, tá? O break-even eu não recomendo nesse tipo de estratégia, mas tá aí para quem quiser usar, né? Lembrando, como a gente viu que tem limitações, né, no profit, o break-even vai funcionar da seguinte maneira, tá? Então você coloca aqui 100 pontos, tá? Então se o trade, ó, você fez uma venda aqui, este candle ele caiu e andou 100 pontos, né? Ou seja, acionou o break-even. Só que o que vai acontecer? O seu stop, que estaria lá em cima, né? Aquele stop de proteção de 1000 pontos, ou esse stop aqui, né, de 250 pontos, ele só vai mover, né, para o preço de entrada quando este candle que atingiu 100 pontos fechar, tá? Então isso é uma limitação do profit, infelizmente. Por isso que eu não gosto de usar break-even nesse tipo de estratégia. Então eu recomendo deixar aqui zerado. IFR, aqui é a configuração do IFR, né? E a IFR, o período, né, do IFR é 2, que o nome do setup é 2, porém, né, vocês podem mudar aí para testar outros tipos de configuração. Aqui, como eu falei, né, esse, né, que a gente está na tela, nesse IFR, que a gente está com sobrecompra e sobrevenda de 10 ali, é puramente visual, né? O que vai mandar é isso aqui, ó, tá? Então, eu quero deixar a estratégia original. Então eu vou colocar aqui a sobrevenda 5, tá? Ou, né, a sobrecompra em 95, tá? Vocês podem alterar. Não, eu quero, como eu aumentei aqui o período, tá, do IFR, eu vou também mover aqui pro o original do IFR, né, que é 70-30. Vocês podem alterar também, sem nenhum problema, tá bom? Média sinal, pessoal, essa média azul que eu falei, tá? Então, vamos sair aqui primeiro, só para mostrar para vocês. Então, como que o robô funciona, né? Pelo filtro do Stormer, vocês podem ver, né, que abaixo da média ele só faz compras, né? Olha só, compra, compra, compra. Acima da média ele só faz venda, tá? Ó, abaixo da média é só compra, beleza? Então, a configuração dessa média sinal, ela tá nessa parte aqui do robô, tá? Aqui, ó, média sinal. Vamos pular primeiro essa parte aqui. Vamos ver primeiro a configuração da média, depois a gente já volta aqui nessa parte de inverter, tá? Então, média sinal tipo, né? É as configurações básicas que a gente tem de média móvel, né? Sendo 1 aritmética, 2 exponencial, 3 Wells Wider, 4 ponderada, tá? Então vocês vão colocar aqui de 1 a 4. O período dela, 80, que é o valor que o Stormer usa, vocês podem alterar. O valor dela, pessoal, é se vai ser, né, do fechamento, da abertura, da máxima ou da mínima, tá? Normalmente a gente usa média móvel com fechamento, né? Mas tá aí a opção para vocês alterarem.
e se vocês querem ela deslocada ou não, tá? Tem a opção também, beleza? Vamos falar da média saída, que é muito parecido, né? A média saída, então, é essa média amarela, né? Então, é a mesma coisa, né? O tipo dela, de 1 a 4, né? Sendo 1 aritmética, 2 exponencial, 3 Welles-Wider, 4 ponderada. O período dela vem em padrão 5, vocês podem alterar. O valor dela também é a mesma coisa, vem como fechamento. E se ela é deslocada ou não, né? Se você quiser deslocar a média, né? Você tem a opção. Beleza? Então, a gente já viu como configura essas duas médias aqui, né? Beleza? Agora vamos falar desse inverter sinal. Tá? Por que eu coloquei essa opção? Tá? Primeiro porque eu sou meio maluco. Eu gosto de dar opções para vocês, né? Brincarem aí e talvez achar alguma coisa bacana. E segundo porque também foi uma ideia que eu vi lá de um outro rapaz falando, né? A gente viu, pessoal, que essa média do Stormer, né? Você faz vendas acima da média e compras abaixo dela. Beleza. O rapaz tinha dado um exemplo diferente, né? Então o que ele tinha feito? Ele tinha vindo aqui, ó. Tinha colocado, né? Uma média aritmética de 200 períodos. E ele estava considerando aquilo como uma média, pessoal, de tendência, tá? Então o que ele estava fazendo? Olha só. Ao invés dele vender acima da média, né? Por ele estar trabalhando acima da média, ao invés dele fazer vendas, ele só fazia compras. Por quê? Para ele era o seguinte, né? A média de 200 para ele dava a tendência do ativo. Então, se o preço está trabalhando acima da média de 200, o preço está numa tendência de alta. Se está numa tendência de alta, ele prefere fazer compras acima dessa média do que vendas. Para baixo a mesma coisa. Se o preço está abaixo da média de 200, ele quer fazer vendas e não compras. Então, essa opção de inverter a média sinal é para isso, tá? Justamente para você, ao invés de vender acima dessa média sinal, você fazer compras, e ao invés de você comprar abaixo da média, você faz vendas. Então, é para isso que serve, tá? Ela vem desligada, porque é como o Stormer ensinou, né? O Stormer falou que ele prefere fazer vendas acima da média e compras abaixo. Você quer alterar isso daqui? Pode alterar, tá? Só ligar aqui o inverter média sinal, que as operações serão invertidas. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso, né? Já passamos por todas as opções do robô, né? Lembrando mais uma vez que você baixou a versão free e, né, não tem alguma das opções, é justamente porque essa opção é exclusiva da versão premium, tá bom? Então, outra coisa, pessoal. Como esse setup ele foi feito para trabalhar com tempo gráfico diário, né? Pelos testes que eu fiz, pelos vídeos, né, que eu vi também aí pelo YouTube, inclusive pesquisem, né? Pesquisem IFR2 aí no YouTube, vocês vão ver muito conteúdo bacana, tá? Vocês conseguem replicar tudo que o pessoal falar aqui nesse robô, tá? Então o que acontece? Quanto menor o tempo gráfico, menos rentável esse robô é. Tá? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive, né? Isso aí, né, teria que fazer um teste maior para saber realmente. Mas quanto maior o tempo gráfico, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, tá? Ele tende a ter uma taxa de acerto maior do que o gráfico de 5. Ao mesmo tempo que um tempo gráfico de 60 minutos, ele tende a ter uma taxa de acerto maior do que o de 15. E assim por diante. Mas, né, não significa que a gente não consiga trabalhar com um gráfico de 5 minutos. Tá? No gráfico de 1 minuto eu nem testei, tá? De 1 minuto e 2 minutos. Então eu não vou nem falar de gráfico de 1 e 2 minutos, porque essa estratégia não foi feita para ser usada nesse gráfico. Vocês, né, como eu sempre falo, vocês podem testar. Tá? O robô está disponível aí justamente para vocês testarem isso. Então fica a dica, né? De quanto maior o tempo gráfico, melhor, né? Então, para vocês testarem isso aí. Pessoal, eu tentei já algumas vezes aqui, já até reiniciei o Profit, computador e tudo mais. Tentei fazer um replay de mercado aqui para mostrar um robô trabalhando, né? Eu sei que deixa o vídeo muito maior, né? Mas eu queria mostrar pelo menos, né, ele fazendo as entradas para vocês verem, mas não rolou, infelizmente. Não tá carregando o gráfico do replay. E, né, para não atrasar ainda mais o vídeo, ó, esse vídeo já era para ter saído meio-dia, pessoal. Agora são 6h30, né, da tarde, e eu tô gravando ele ainda, né? Ainda preciso editar, de mandar pro YouTube e tudo mais. Então vai demorar ainda um tempinho para sair. Então, não consegui fazer um replay de mercado, mas vou mostrar para vocês como é que vocês colocam ele para rodar
no replay que eu tô vendo que tem gente que ainda tem, né, dificuldade, tá? Então é o seguinte, para rodar no replay de mercado, vocês precisam puxar o replay de mercado primeiro, tá? Então, eu cliquei aqui na opção de replay, o meu abre aqui embaixo, tá? Tem, né, na descrição do vídeo aí um tutorial de replay de mercado para quem quer aprender um pouco mais. Vocês puxem, pessoal, o dia que você quer fazer o replay, ó. Vou puxar aqui. Ó, tá carregando, esperando. Vou dar uma pausa e vou voltar quando ele terminar. Ah, já carregou, tá? Não precisa nem pausar. Então já carregou aqui em cima, tá? Para você colocar o robô para rodar no replay de mercado, você precisa puxar o replay de mercado primeiro, beleza? Então pronto, o meu replay está puxado. Agora a gente vem aqui em estratégias, automação de estratégias, tá? Vai abrir essa janela aqui, né, enorme. A gente coloca aqui no topo, tá, pessoal? Só para a janela não sumir. Ó, uma dica importante. Tá vendo que aqui eu já tô com, inclusive é o mesmo robô, né? Mas se você já tiver com alguma estratégia aqui configurada no replay de mercado, você não consegue configurar uma nova, tá? Então só pode configurar uma estratégia por vez. Então a gente vai excluir essa daqui. Excluir, beleza? A gente clica em nova automação. Eu vou selecionar a estratégia, né? Então vou colocar IFR2. Colocar aqui a versão Premium. Selecionar. E aí pronto, né? Tá carregado o robô. Como que eu configuro para rodar no replay de mercado? A gente clica aqui em ativo, né? E agora a gente vai ver que tem um ativo aqui chamado Infoot. E da bolsa, né? A coluna bolsa tá replay. É esse ativo que a gente vai selecionar. Esse ativo só aparece se eu tiver puxado, né, o meu replay de mercado primeiro, tá? Senão não aparece. Eu dou OK, coloco aqui, né, o tempo gráfico que eu vou operar. Número de contratos não vai fazer diferença, porque quem define, né, é o código aqui, ó. Né, se a gente clicar em editar parâmetros, é onde a gente vai configurar todo o robô, né? Tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês, ó, tá tudo separadinho, tá? Então os contratos, né, você altera aqui, certo? E é isso, pessoal. Aqui não tem muita diferença não, tá? Aqui você não vai alterar, tá? Realizar envio de ordens no fechamento do candle mesmo, tá? Não precisa mudar para essa segunda parte aqui. Os poucos robôs que operam com essa segunda opção, eu falo para vocês, tá? E o resto das configurações tem um vídeo aí na descrição, onde eu explico tudo para vocês, tá? Então é só clicar em criar. Ele vai, né, aparecer mais um robô aqui. Demora um pouquinho. Pronto, apareceu aqui. Você vai lá, né? Dá play no replay de mercado e coloca aqui em executar e pronto. O robô vai começar a rodar, né? Lá no gráfico do replay de mercado. Beleza, pessoal? Então é isso. Né, o vídeo ficou um pouquinho mais curto hoje, né? Ainda bem. O pessoal agradece aí quando eu faço um vídeo que não seja de 1 hora. E é isso aí, pessoal. Então agora, né? Fica aí a lição para vocês, a lição de casa para vocês testarem o robô. E, né, tem um grupo de estudos, né, justamente para vocês compartilharem, né, os resultados dos backtests. Tem muita gente lá trocando informações sobre vários robôs, bem bacana. Para quem tem dúvida aí, né, de qual robô usar e tudo mais, o grupo lá também é bacana para isso. Então tá na descrição também aí o link para você usar, acessar, né, o grupo de estudos do canal. E é isso. Acho que por hoje encerrou, pessoal. Então vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda, tá? Então, um abraço para vocês e até mais.